Sejam todos muito bem-vindos ao 7º HDT, o podcast aqui da Hora do Terror. E hoje vamos falar sobre terror de ficção científica, sci-fi. E pra gravar aqui comigo temos ele, o Carlos Voltor. Fala, galera. Bom estar aqui de novo. E um dos melhores temas possíveis, misturar sci-fi com terror é sempre bom. E pra ajudar a gente, temos também o Yuri Nassi. Cara, Yuri, o que você faz aqui na Hora do Terror que ninguém sabe o que você faz e é uma das figuras mais importantes aí da produção dos vídeos, principalmente? Eu opero áudio nos vídeos do YouTube, nesses que a gente grava no YouTube Space, esses mais recentes, e agora participando aí do podcast também. Com certeza, a gente precisava de uma nova vítima aí pra participar da Hora do Terror aí do HDT, e a gente tem bastante coisa, né, pra falar de terror, de ficção científica, são muitos filmes. Hoje a gente, cada um, escolheu um, né, pra falar. Com certeza merece uma parte 2, uma parte 3, a gente deve separar isso por alguns períodos, né, anos 90, anos 80, terror antigo, ficção antiga, mas hoje a gente vai falar aí dos nossos gostos pessoais. Depois da vinheta. Eu queria começar o programa perguntando pra vocês qual filme de ficção científica, né, que você consegue se identificar ali na sua juventude, na sua adolescência, que seja os primeiros ali filmes que mais marcaram dentro desse contexto de ficção científica. Começando com o Voltor. Tem um filme que é tipo meio Sessão da Tarde anos 80, Not Safe for Work, Força Sinistra, que você tem uma nave sendo encontrada por uma espaçonave americana, um ônibus espacial, encontrando o que seriam tipo alienígenas que infectam eles, e aí você tem a protagonista que passa praticamente o filme inteiro nua, sugando a alma e a vida, a força vital de todas as pessoas que ela encontrava. Isso aí foi um filme, assim, marcante também dessa época. E Galaxy of Terror também é outro filme que, tipo, me marcou, assim, de terror, de ficção científica dos anos 80, que na minha infância me pegou. Porra, que filme foda. Me fez gostar desse gênero. Cara, sensacional. Esse Life Force, né? Esse Força Sinistra no Brasil, ele é um filme do Tobe Hooper, um dos diretores que eu gosto bastante, o cara que criou, né, o Massacre da Serra Elétrica, de 74, e aí ele fez esse filme maluco, sim, onde tem uma raça de vampiros do espaço, cara, e é justamente isso, eles são, tipo, vários bonecões super secos, tipo, esqueléticos, múmias mesmo, e aí eles vão sugando a força vital das pessoas, né, e aí ele se transforma em seres parecendo com os humanos e tal, e é uma ficção muito bizarra e muito incrível, porque na época eles usavam muitos bonecos, né, muita coisa grosseira, e a protagonista aí pelada o tempo todo. Isso realmente foi uma coisa que marcou bastante. E a protagonista era a Matilda May, que povoou, acho que, o sonho de muitos jovens daquela época. E se você quiser ver mais fotos desses filmes todos que a gente tá comentando, você pode acessar lá o website, horadoterror.com/podcast. Lá na publicação tem fotos e comentários e sinopse de tudo que a gente tá falando aqui. E também o trailer, se eu encontrar por aí, legendado. Yuri, qual o outro filme, cara, te marcou na sua adolescência, juventude e infância? Aí eu posso te perguntar se o Alien vale? Vale, com certeza vale. Então, sem dúvida o Alien. Uma lembrança muito viva, eu ainda nos anos 90, assistindo na madruga, assim, tava passando num intercine da vida, nesses filmes de televisão aberta na madrugada e, cara, achei muito louco o filme. Eu me amarro pra caramba em ficção científica e o filme me pegou mais pelo sci-fi do que pelo terror. Fiquei cagado de medo. Praticamente virei à noite na época. Cara, eu acho que o filme de ficção científica, e eu vou falar que ele é bem mais ação e ficção científica, é Starship Troopers, olha isso. Seria Starship Troopers? Obviamente eu era criança demais pra lembrar o nome, né? Porque é um nome difícil pra uma criança decorar, mas eu só lembro dos insetos gigantes matando todo mundo numa cena bastante grosseira, carnificina. O SBT não segurava a onda na grosseria, eles não cortavam as cenas, pelo que eu me lembro, se bem que deve ter uma versão sem cortes aí, importantíssima pra poder assistir depois, mas cara, eu tinha um medo de insetos e coisas relacionadas, e nesse filme foi tipo assim, o ápice da coisa toda. É um filme de 97, então já tinha aí meus 7 aninhos de idade. E dirigido pelo Paul Verhoeven, que já tinha feito
feito, tipo, Robocop, Vingador do Futuro. Ele sempre pegou pesado nos filmes dele. O Starship Trooper foi um ode a vamos mostrar sangue, tripas, nudez, tudo. E ele mandou muito bem com todos aqueles props, né? Todos aqueles insetos cenográficos e coisas. As cenas de close, onde eles estão interagindo, e é uma grosseria, cara. E é muito bem feito. Eu realmente fiquei impactado com esse filme. Muito mais do que a ação, entendeu? Eu acho que a ação ali tava ali, muito parecido no Robocop, mas a permissão para ser sanguinolento, eu acho que foi uma parada que marcou muito, principalmente na minha infância, e ver isso na TV aberta, né? No SBT. Eu adorava esse filme, cara. Inclusive, eu assisti o desenho, tinha um desenho depois, teve série de televisão, se eu não me engano. Eu adorava tudo que permeava esse universo do Starship Troopers. Chegou a ter 3 filmes. Foram 3 filmes. Eu me lembro de ter assistido um além dele, que eu acho que já não tinha mais o main character lá, o protagonista. Não tinha mais nenhum dos personagens principais. Os outros filmes foram, tipo, em outros momentos, em outros lugares. A animação que tinha em computação gráfica foi uma das primeiras também grandes animações em computação gráfica bem feita. Você era acompanhando aí sim os personagens do filme. Mas eles faziam alusão à galera do primeiro filme, sem dúvida, porque eu tenho isso muito claro na cabeça. Nos filmes eles acho que só mencionavam. No desenho, os personagens principais do desenho também eram os personagens do filme. Tá aí explicado, hein? Posso fazer um último comentário a respeito? Um dos motivos pelo qual eu adorava é porque ele é muito semelhante com a história do StarCraft. Eu não sei o que veio antes, na realidade. Porque é basicamente os Troopers, os Terranos, enfrentando os Zerglings, cara. Então, assim... Sim. rola muito essa associação pra mim. Eu acho que Starship Troopers veio antes porque é baseado num livro de 59. Nossa, cara. Então talvez eles tenham bebido da mesma fonte, né? Sim, é possível. O StarCraft de 98. Não, então ele bebeu do filme mesmo. Não, se bem que aqui, olhando por alto aqui, a Blizzard começou o planejamento de StarCraft em 1995. Mas era um tema que era muito em voga, né? Naquela época. Sim, viagem espacial. Nos anos 90 teve muito conteúdo desse tipo, né? Independence Day, por exemplo, que não é terror, mas tem mais ou menos uma temática parecida. E principalmente pela corrida com efeitos especiais de computação gráfica. Nessa década de 90 foi um boom de computação gráfica, e aí eles começaram a tornar possível cada vez mais filmes nessa proporção. E bem feitos, né? E que você conseguia assistir e não se sentir com vergonha. Did you really think you could destroy this ship? She's defied space and time. Vamos lá, vamos passar agora pros filmes principais aí da noite, né? O nosso prato principal de grosserias e ficção científica um pouquinho, porque tem uma mistura de um pouco de tudo aqui. E eu queria pedir primeiro que o Voltor chamasse aí o primeiro filme da noite, a recomendação dele, pra gente comentar aqui. Então, o meu primeiro filme é um filme que eu assisti na minha, não adolescência, mas ainda jovem, Enigma do Horizonte. É um sci-fi que pega, assim, elementos de vários lugares, pega um pouco de elementos até Lovecraftianos, pega coisas de outros lugares pra criar uma história em que uma nave espacial vai fazer o primeiro teste de viagem através de dobra espacial, só que ela acaba indo parar no inferno. Assim, a gente não sabe o que é o inferno exatamente, até que a tripulação não sabe, né? A tripulação de resgate não sabe o que é até entrar na nave. Aí... Ela fica perdida por 7 anos, e aí, exatamente, ela ressurge e uma nave de resgate é enviada com um dos construtores da nave, que é o Sam Neill, que era o Dr. Alan Grant do Jurassic Park, o arqueólogo do Jurassic Park. Ele faz o cara que construiu a nave Event Horizon, a nave original, né? A nave que vai pro inferno, né? E aí ele vai junto, Drive de Jump, de dobra, e ele vai junto com o Lawrence Fishburne, 2 anos antes de Matrix. Você ainda tinha o Sam Petrie, que é o cara que faz hoje Gotham, que é o Alfred em Gotham. Você tinha ainda Richard T. Jones no elenco, Kathleen Quinlan, tinha Jason Isaacs, que hoje tá em Star Trek, do Discovery. Então você tinha aí uma galera conhecida, mas que cresceu bastante depois disso, fazendo esse elenco. E a história, ela é bem interessante, ela vai acompanhando esses caras, e na verdade o inferno são seus piores pesadelos, seus piores lembranças vindo te atacar. Eu acho que poucos filmes me marcaram tanto quanto o Event Horizon. Eu acho que eu sou muito fã, assim, de verdade, desse formato, onde a narrativa é o seguinte: é uma equipe de resgate chegando
no lugar e descobrindo o que aconteceu. Pra mim, eu acho que, assim, é uma mistura um pouco de detetive com sobrevivência, com medo do desconhecido. E, cara, pode anotar aí que todo filme, a maioria dos filmes que seguem esse raciocínio, eles conseguem desenvolver uma coisa muito interessante que prende você. Você embarca junto, né, com a tripulação pra querer saber o que diabos está acontecendo, o que aconteceu com a tripulação. Bota aí, Resident Evil. Você tá trabalhando com a equipe Alpha pra descobrir o que aconteceu com o time Bravo, né? O interessante, você falou do Resident Evil. Eu acho que é do mesmo diretor, Paul W.S. Exatamente. Anderson. Tem Resident Evil, ele fez Death Race, ele produziu Pandorum, tem algumas coisas aí que, tipo, Dead or Alive, Alien vs Predador, que não sei se, tipo, dá pra gente dizer que gosta. Ele fez Mortal Kombat. Mas eu acho que, tipo, Event Horizon, pra mim, eu acho que é a segunda melhor coisa que ele fez. A primeira foi casar com a Mila Jovovich. Olha aí, pronto. Aí sim. O Event Horizon, cara, eu assisti ele numa pegadinha, né? Eu tava assistindo TV, assim, eu vi, olha só, Lawrence Fishburne. Aí, pô, olha só, o Sam Neill do Jurassic Park. Pô, que legal, vou assistir esse filme. Meu Deus, o que tá acontecendo? O filme é bem gore, né? Tipo, é bem gorezão. Mas, assim, ele tem um quê de trash que eu adoro, sabe? Ele pega até coisas relacionadas, por exemplo, ele tem coisas de Hellraiser, um pouco do visual, no esquema do filme. Ele é um filme gore pra época, porque depois dessa época a gente começou a ter um gore um pouco mais pesado, tipo Jogos Mortais, o Albergue, começaram a ficar um gore mais visualmente pesado. Mas ele trabalha a coisa do medo, do subconsciente, de você estar vendo as coisas que te aterrorizam, e o sangue, os cadáveres destruídos. Você tem muito disso no filme, que é bem legal, né? Você tem até uma das cenas que lembra muito Hellraiser, que é quando um dos personagens já enlouqueceu completamente, ele mata outro cara e pendura ele por ganchos nas costas, com o peito aberto, aquela cena bem gore, e que lembra muito Hellraiser. Me lembra muito, tipo, na realidade, o jogo me lembra esse momento. Fallout 3 especificamente, tem uma galera que são, tipo, me esqueci o nome exatamente agora, eu vou ter que pesquisar depois, mas enfim, tem uns caras que eles mutilam os cadáveres dos inimigos e penduram em corrente. A semelhança visual é incrível, cara. É muito semelhante com isso que o Carlos acabou de descrever agora. A semelhança com Hellraiser realmente é bizarra. E o ponto principal que eu acho que o Carlos pontuou, que eu concordo plenamente, é que pra época esse filme era muito gore. É que depois a gente teve coisas muito mais bravas, mas assim, pra época esse filme era muito... Ele abriu meio que uma porta pra isso. Exatamente, concordo plenamente com o Carlos. Até porque esse filme, na época, no cinema, ele foi um fracasso. Ele não fez sucesso. Ele acabou ganhando um status de cult com o tempo, em home video, e hoje ele entrou meio que pra cultura pop. Ele tem, assim, uma certa fama hoje em dia. Mas no período quando ele foi lançado, ele não foi o filme que a galera gostou muito. Eu acho até por causa dessa surpresa toda, desse gore, que ele era um filme que foi vendido como um, quase não um blockbuster, mas um filme grande, né? Então, tipo, o público não tava esperando esse nível de violência e de gore e de terror no filme. Eu dei uma estudada nesse filme um tempo atrás, né? Eu tava pesquisando sobre ficção científica, eu fiz até um vídeo aí, Terror no Espaço. Esse vídeo que eu fiz. Cara, eu analisei e esse Event Horizon, ele tem um culto de fãs muito grande, hoje, que foi ganhando ao longo dos anos e tal, até porque os atores foram ficando mais famosos e tal, teve todo esse processo aí que as pessoas foram conhecendo o filme. E houve uma batalha aí, principalmente censura, onde o diretor, ele tava tentando colocar uma versão um pouco mais sangrenta, um pouco mais, sabe, sinistra, pesada, algumas sim. cenas, pesadas, umas cenas de flashbacks e tal. E aí até o ano passado eles estavam tentando resgatar essa versão. E são cerca de 10 minutos a mais de filme, só que com muito mais cena de gore, assim, muito, assim, coisas muito mais explícitas, coisas muito mais grosseiras. Existem relatos, existem algumas fotos e tal, mas a versão com essas cenas aí foi perdida completamente ao longo dos anos. Um dos produtores tinha essa cópia, ele se mudou pra Espanha, e aí ficou perdido, e aí a fita de VHS do ano passado que ele achou não tinha essas cenas. Então, tipo assim, é uma coisa que o próprio diretor, né, o Paul W.S. Anderson, ele comenta muito em convenções de Resident Evil e etc. que ele fala desse filme e ele fala das coisas que ele fez caríssimas, assim, efeitos especiais caríssimos que foram cortados, assim. Tem uma cena em específico, ela parece muito rápida, são flashes, assim, das imagens, que é quando a tripulação de resgate tá lá, encontrou uns vídeos
vídeos da tripulação, né? E tem uma parte final que não dá pra ver direito, elas vão limpar, e aí quando eles veem aquilo, é uma cena de orgia de morte, né? Então você tem cenas de sexo misturadas com morte, gore, tripas voando, pessoas arrancando membros dos outros, tudo isso misturado. No filme acabou ficando uma cena muito rápida, você mal consegue ver isso, é só o choque de um momento ali e passa. Essa foi uma das cenas que se perdeu, que foi cortada na sua grande parte, na sua maioria. E interessante que ele usou atores pornôs, pessoas amputadas pra fazer os efeitos dessa cena, pra fazer com que os efeitos ficassem realistas e fosse bem gráfico. E é com essa que a gente fecha aí a primeira recomendação. A gente abriu bem esse programa aí, esse episódio aí tá ótimo. Tá família, tá family friendly isso aqui. Ótima recomendação. Eu acho que deveria se pegar esse filme, bota num domingo à tarde pra assistir com a família. Ah, sem dúvida. Vai dar 20 minutinhos de filme, vai estar todo mundo, meu Deus, o que eu tô vendo? Mas eles não vão conseguir parar de assistir. É isso. Did you really think you could destroy this ship? She's defied space and time. Vamos lá, vamos pro próximo filme aqui. Queria pedir para que o Yuri trouxesse o próximo filme aí. Então, eu trouxe aí hoje, a gente vai falar de Eu Sou a Lenda, né, com Will Smith. O filme é baseado num livro dos anos 50, mas ele toma uma outra direção com relação ao livro. Basicamente, a história, uma médica teoricamente curou o câncer, só que isso acabou se tornando num vírus que transformava as pessoas num zumbis. Isso tudo a princípio. Esse é o plot básico. E aí você conhece o personagem do Will Smith, que é um militar que pesquisava uma solução para esse vírus. E o filme se passa em Nova York já desolada, só tem o Will Smith de humano e ele tentando resolver esse problema. E todas as informações que o filme te passa sobre a interação com esses zumbis e como ele vai tentar resolver, da forma ou de flashbacks ou dele se fudendo. E o filme tem todo um simbolismo e tal, de mostrar Nova York, tipo, vazia, é a cidade, pô... Cidade fantasma. Que nunca dorme, e virando uma cidade fantasma. Parece aqueles filmes western com a cidade abandonada, sabe? Uma informação importante é que os zumbis, eles são afetados por raios ultravioleta. Os zumbis ficam meio que no escuro o tempo todo. E isso faz, ao longo do filme, você ter medo e mais medo do escuro. Porque o filme contrasta com os Smith, tipo, dando uma volta na cidade, procurando sobreviventes, procurando mantimentos. De dia, tudo calmo e momentos assustadores dele tendo que lidar com o escuro, onde estão esses monstros, né? Os humanos que foram contaminados. Isso vai cada vez mais se tornando uma coisa de medo mesmo, do escuro. Inclusive tem uma cena que, pô, é memorável. Ele ganha um cachorrinho da filha dele, isso é mostrado num dos flashbacks, e esse cachorro vai acompanhando ele. E num dos momentos, o cachorro, ele tava caçando um veado, né, pra se alimentar. O animal entra dentro do lugar escuro, de um galpão escuro, e o cachorro dele entra atrás. E aí ele tendo que solucionar esse problema, né, é bem amedrontador, digamos assim. E ao longo do filme, o Will Smith tá sozinho, né? Cada vez mais ele vai enlouquecendo com aquela solidão dele. E a solidão, a trilha do filme também te leva a isso. Tem muito pouco momento com trilha, o que vai te deixando angustiado. É uma sensação de solidão absurda. É meio que a gente chega no final da história dele, porque é um momento, tipo, a gente entra no momento em que ele tá quase desistindo de tudo. Existe um turning point eu acho que o que o Carlos tá querendo dizer, existe um turning point no filme onde ele perde tudo. Onde ele muito meio forte, que né? desiste. É uma cena muito emblemática, né? Exatamente, é bizarro. E antes desse turning point, existe uma cena que ela é ressignificada no final. A princípio é ele sendo louco, e depois você descobre que ele não tava louco. Na realidade, os zumbis eram um tiquinho mais inteligente do que ele supunha ser. Beleza. Esse filme tem basicamente 2 finais, porque o final que foi pro cinema foi um final meio trágico. O Smith se fode no
nos dois, mas assim, ele se fode mais no que foi pro cinema. E existe um Director's Cut que é mais aderente à história original do livro, melhor dizendo. Então vale a pena ver os dois aí. Na época que foi pro cinema, eu me lembro de ter um burburinho falando, caraca, o filme tem um final que, nossa senhora, tô com vontade de morrer junto com esses personagens, sabe? É muito louco isso. Mas assim, é um filme que eu recomendo pra caramba, mas tu tem que ir pensando que vão ter um momentinho ou dois aí que você talvez chore e a solidão do filme te contagia de uma maneira. A atuação do Will Smith é incrível. Ele tá, tipo, 99% do tempo na tela e você quer abraçar aquele cara o tempo todo, sabe? E aí, pô, você deve estar se perguntando, pô, mas você só falou do Will Smith, É, porque basicamente, tirando os flashbacks, só ele que aparece. Isso. De personagem relevante, Você assim. tem até a brasileira Alice Braga no elenco, né? Mas ela meio que aparece da metade pro final do filme e... Acho que não é nem da metade, já é bem pro finalzinho mesmo. Ela... Então, basicamente, o Will Smith fica transmitindo uma gravação de rádio falando, olha, eu tô vivo, se você ouvir essa gravação, vem cá me encontrar em tal lugar, e aí, eventualmente, a Alice Braga aparece. Mas assim, eu suponho, eu não li o livro, mas eu suponho que isso seja um pouquinho melhor explicado no livro do que no filme. No filme, ela é meio que jogada na história, tem pouco tempo de tela pra você gostar dela, enfim. É por isso que eu só falei basicamente do Will Smith. Eu vou aproveitar pra comentar também que você falou do livro. O livro é de 1954, né? Eu acho que a editora aqui no Brasil fez uma edição excelente, muito bonita. A editora Aleph, ela é especializada em livros de ficção científica, né? Você tem Blade Runner, tem vários outros livros incríveis. E eles lançaram aí Eu Sou a Lenda, uma edição muito bonita, muito mesmo bonita aí. Quem quiser saber mais, tem um link lá na descrição do podcast. Na verdade, esse filme é a terceira adaptação do livro do Eu Sou a Lenda. A primeira é de um italiano, Last Man on Earth, de 1964, estrelada pelo Vincent Price. Nossa senhora. Foi lá longe. Filme estrelado pelo Vincent Price em 64 e italiano. Mas o filme é interessante, o filme é legal. Vale até a pena, quem quiser se aprofundar mesmo na parada, vale a pena ver. E tem uma outra versão aí americana, 71, que é chamada The Omega Man, estrelada pelo Charlton Heston. Inclusive com o Charlton Heston. Você provavelmente, se for mais velho aí, tiver 30 anos ou mais, você provavelmente viu esse filme passar aí na TV em algum momento da sua vida. Passavam muitos filmes do Charlton Heston na TV aí nos anos 80 e até no 90. E esse filme serviu de inspiração pra caramba até pro roteiro desse com o Will Smith, o The Omega Man, com o Charlton Heston. O outro filme com a produção italiana é uma coisa assim mais esquecível, mas se você curtiu Eu Sou a Lenda, eu sugiro você assistir. Eu mesmo tô curioso pra tentar arrumar esse filme aí pra assistir. Eu tô vendo algumas fotos aqui do The Omega Man e, cara, os monstros são uma coisa muito Madrugada dos Mortos aí, meio azul, sabe? Muito parecido aí, só que são vampiros. E aí tem atores negros que também são meio azuis. Todo mundo usa óculos Ray-Ban aí, preto. Todo mundo descolado aí por causa do sol, né? Então tem que usar óculos escuros, todo mundo descolado. É que eles são diferentes, né? O estilo deles é bem diferente da versão recente. Total, completamente. A versão do Will Smith, eles foram gravados com atores mesmo, maquiados e tal, e tudo mais. Mas a produção achou que aquilo tava meio trash. E decidiram enfiar CGI em tudo, em todos os monstros. Ficou bom? Mais ou menos, assim, não ficou ruim. A CG é ok, só que assim, o filme de 2007, estamos agora em 2018, já ficou datado. Os monstros já não me convencem mais. Talvez em 2007 me convencessem, entendeu? Esse é o problema com o Charlton Heston. Ele parece uma parada com uma pegada levemente trash, porque é antigão e tal, mas ele não envelheceu mal. Exato. Ele continua com uma pegada legal. O do Will Smith, talvez daqui a 20 anos, você olhe pra essa CG e fale, nossa senhora, que coisa horrível, que vergonha alheia. E o do Charlton Heston não vai ter esse efeito, entendeu? Tanto que os Simpsons fizeram uma homenagem a esse filme do Charlton Heston num dos episódios de Sexta-feira 13, de Casa dos Horrores deles, né? Do Omega Man. Meu Deus do céu, cara. Maneiro, não sabia disso. Tem um episódio dos maneiro. Simpsons que é homenageando o Omega Man com essa pegada, e é exatamente igual ao Omega Man do Charlton Heston. Essas imagens aí vão estar lá na postagem também pra vocês olharem. A última
pegada que eu queria falar é que o filme, ele tem uma relação, assim, esquisita. Os dois finais, principalmente, eles te dão duas relações diferentes com a história. Numa, o Will Smith, ele meio que entende que ele é o escroto da história, assim, né? E aí ele dá mais uma profundidade. O filme te leva a crer o tempo todo que o Will Smith era o bonzinho. E aí no final, você se dá conta de que a moral é meio... não é preto e branco, entendeu? Você se dá conta de que o Will Smith não tava tão bonzinho assim. Enfim, eu não quero estragar o filme pra ninguém. No final original, que foi pros cinemas, a coisa tomou um quê mais religioso, assim, uma pegada... O Will Smith é o salvador da pátria enviado por Deus, é quase messiânica a parada, entendeu? E rola uma parada meio que de mártir. Eu não gosto da pegada do final original. Eu adoro o filme, eu assisti no cinema na época, mas aquele final meio que não me desceu na época. Mas esse final do diretor, pra mim, faz mais sentido com a história, sabe? Que ele te entrega, te dá essa moral dúbia aí. Talvez o Smith não seja o bonzinho da história. Mas beleza, só assistindo pra você ver. Did you really think you could destroy this ship? She's defied space and time. Eu queria puxar o terceiro e último filme da noite, é O Enigma de Outro Mundo, o clássico de John Carpenter. Eu tenho a língua presa, eu não consigo falar direito o nome desse diretor, mas pra mim, cara, é uma das histórias mais sensacionais. Eu sou apaixonado por locais desoladores, né? A gente tem um helicóptero norueguês perseguindo um cachorro ali na Antártica, né? Desoladora, num ambiente inóspito, e eles estão perseguindo, tentando matar esse cachorro com um tiro, com uma granada, com alguma coisa, até que eles se deparam com uma base americana ali avançada de pesquisa, e os americanos não entendem nada. Nesse processo todo, o helicóptero acaba caindo, explodindo, e a galera ali dentro morre. E o cachorro continua vivo. A partir desse momento, uma criatura, né, que era o cachorro, que estava dentro do cachorro, ela toma conta da base, ela se infiltra entre os humanos, e durante o filme inteiro, a gente vai ter que ter um mega elenco tentando descobrir quem é o alienígena, quem é a criatura que tá se fazendo passar por um dos seus amigos. E, cara, é um clima maravilhoso. Você tem um grupo de pessoas trancafiada num local, né, sem comunicação, e coisas vão dando errado e você não sabe se o seu amiguinho é o assassino, a máquina mortífera, com efeitos práticos maravilhosos, dignos de Oscar e tal. Mas, cara, realmente é um filme que marca você como ficção científica, como filme de alienígena, como filme no gelo. Cara, ele é referenciado em tudo que você imaginar de cultura pop. Pra mim, é o filme definitivo aí pra quem gosta desse tema de suspense com o clima da Antártica. O que eu acho interessante nesse filme é que a primeira cena do filme, né? A primeira cena do filme, ela abre assim, você tipo, caralho, que porra é essa? Depois, quando você começa a ver o filme, que é uma nave espacial chegando na Terra. É essa a primeira cena do filme. Tipo, não mostra quando, não mostra o que ela tá fazendo, onde ela vai pousar, ela só mostra uma nave chegando na Terra. Pode ser milhões de anos atrás, pode ser... E você vai descobrir isso depois, né? Você vai descobrir quando essa nave chegou, quando eles forem investigar o que tava acontecendo, né? Por que esses noruegueses foram parar lá na base e começar a atirar nesse cachorro, jogar granada, por que eles foram lá, né? Você tem aí o Kurt Russell fazendo meio que o personagem principal da história, né? E essa coisa deles isolados, isso é uma adaptação também de um livro, que também teve um outro filme, de 51. O livro é de 38, do John W. Campbell. Essa galera dessa época tinha umas ideias muito fodas. Eles conseguiam pensar, assim, uma coisa futura muito maneiro. Eu acho maneiro um simbolismo nesse filme, é que eles são 12, né? E tem um que você não sabe quem é, que é o Vacilord, que é o traidor, entendeu? Claramente, a alusão, os apóstolos de Jesus, tá ligado? 12, o número 12, é uma parada meio religiosa. Meio religiosa também. Impressionante como os filmes sempre tentam pegar esse quê, né? Por que o 12? Por que não 7, 8? Não, eram 12. E tinha um traidor. O filme é do Carpenter, né? Que eu considero, tipo, um cara foda dos anos 80 em fazer filmes de ação, terror, filmes de tensão, né? Tipo, Fuga de Nova York, o Experimento Filadélfia, a Fuga de Halloween. Então, tipo, ele tem ali uma pegada boa pra dar esse suspense e essa tensão que o filme pede. Cada momento do filme, né? O filme vai te deixando tenso. E quando a criatura aparece pela primeira vez, eu lembro desse filme com carinho, porque foi, tipo, um filme que me assustou por muito tempo. Que eu lembro quando eu vi esse filme pela primeira vez, quando
ele estreou na televisão aqui no Brasil. Eu era criança ainda. E ele estreou no Domingo Maior. Eu lembro eu em casa assistindo Fantástico pra... Caraca, eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme. Pra ter uma ideia, eu até lembro qual foi o clipe de música que fechou o Fantástico no dia. Qual foi? Bad do Michael Jackson. Então, tipo, esse filme, ele marcou muito forte a minha infância pra ter essa vontade hoje em dia de gostar de terror. Eu não lembro exatamente em que ano foi isso. Eu era criança, eu era bem novo ainda, mas eu lembro de quando a criatura aparece pela primeira vez, que é aquela criatura, tipo, com patas meio, tipo, saindo da cabeça do cara, com tentáculos, pernas de aranha. Caralho, que porra foda é essa? Meu Deus! Caraca! E isso povoou, tipo, a minha mente por muitos anos. Foi realmente muito bem feito, né? Todos os bonecos e monstros, porque como é uma coisa alienígena que se transmuta, né, do corpo humano, realmente a gente entra naquele terror corporal do Cronenberg, né? Do diretor que já fez A Mosca, fez vários filmes que exploram a distorção do corpo humano, né? De várias formas possíveis. E ele lembra muito o cachorro do Cronenberg, do A Mosca. Exatamente. Né, que ele usa pro teleporte. O primeiro capuz, é bizarro aquilo. Eu acho que é um macaco, não é um macaco? Eu acho. Não, era o macaco. Era o macaco. Cachorro é o do The Thing. Tem uma coisa legal, eles fizeram legal em termos, né? Porque eu acho que ficou aquém do que poderia ser, que foi o prequel, continuação desse filme de 2011. Só explicando antes de você continuar comentando sobre, é porque no filme, né, de 82, os americanos vão até a base dos noruegueses e eles encontram a base desolada. Então, existe também esse artifício, né, de você tentar descobrir o que aconteceu com aquela base onde todo mundo desapareceu. Você tem um mistério, exatamente, a coisa do mistério, eu tenho que descobrir o que tá acontecendo. Que é irado, é muito irado muito isso bom, também. é muito bom. E aí tem o filme de 2011, né? O filme de 2011 que é contando a história dessa equipe norueguesa, né, dos noruegueses, o que aconteceu, do momento que eles encontram a nave e libertam o vírus alienígena, né, essa criatura alienígena que tava ali, até o momento que o filme termina, que é quando o helicóptero está indo embora caçando o cachorro, que vai ser o início da coisa do The Thing de 82. O que eu não entendi foi por que eles deram o mesmo título pros dois filmes. Uma coisa que não fez sentido pra mim, tipo, o primeiro se chama The Thing, e aí o segundo, que conta a história antes dele, se chama The Thing também. Que lógica foi essa? Não faz sentido. Tipo, qual foi o sentido disso? É tipo, obscurecer o outro, tentar ganhar? Eu não sei. E o incrível é que o filme é recente, é de 2011, mas o CG, a computação gráfica das criaturas, ficaram piores do que o efeito prático de 82. Esse é um negócio que eu comentei mais cedo aí na nossa gravação e que, cara, isso é muito verdade. Tipo, os filmes anteriores aos anos 90, eles podem às vezes até ter um ar meio trash, mas o efeito vai ser prático sempre e ele vai te entregar o efeito, entendeu? Ele vai te entregar a solução pra aquele problema de mostrar o monstro, ou seja lá qual seja a coisa em questão. Mas assim, dos anos 90 pra cá, a gente tem uma série de CGs tão mal feitos que não seria melhor fazer com efeito prático, sabe? E vai sair tão mais caro fazer computação gráfica naquele nível de cenografia, de tudo, de correção, de modelagem. Cara, às vezes sai muito mais prático, literalmente fazer a coisa prática, né? É uma coisa que me choca às vezes, como certas decisões criativas, né? Pelo comodismo, ou pela preguiça, ou porque acha que a estética vai segurar, e a gente, na verdade, só quer a coisa real, sabe? A coisa que a gente amava, a gente gostava muito. E fica deixando a desejar pra caramba. Eu não sei se essa relação custo hoje em dia funciona. Eu não sei, eu acho que, tipo, o custo talvez hoje do CG seja menor do que o do efeito prático. Hoje 2018, né? 2018. Talvez agora a gente já tenha passado desse ponto de inflexão. Talvez hoje em dia fazer o CG seja mais fácil, mas assim, se a gente tá falando de filmes de 8 anos atrás, talvez não seja esse o caso. Eu acho que, vivendo o dia a dia de set, eu acho que essa decisão normalmente é feita na pós. Você filmou, não ficou maneiro, e aí qual é a solução que sempre dão? Mete um computador aí e resolve. E aí o seu budget às vezes já foi embora, você não tem uma grana pra bancar um CG maneiro e acaba ficando tosco. O do Eu Sou a Lenda é exatamente esse o caso. Eles fizeram um efeito prático, não gostaram do efeito prático, enfiaram um CG goela abaixo, e o CG, pra você ver, um filme de 2007, 11 anos depois, já tá completamente datado. Só um comentário em relação a isso, é que na época que o filme foi lançado, em 82, ele foi um extremo
fracasso. Ele foi considerado um filme horroroso, a crítica detonou o filme, notas super negativas, justamente por causa do gore e da coisa explícita, uma coisa exageradona que o filme se tornou. E aí, esses foram grandes filmes que, tipo, eles meio aí, com os anos, né? Com os anos foi mudando isso. Com os anos ele foi se tornando um dos melhores filmes de ficção científica da história. Eu acho que a época, né, foram diretores, foram filmes, geralmente esses filmes que tem esse cult hoje foram fracassos, tipo o próprio Blade Runner. Eles foram filmes, eu acho que, tipo, tentaram subverter, tentaram ser diferentes daquilo que era o comum, do que era o blockbuster daquela época. E aí eles criaram coisas novas que eram coisas boas, só que fora da compreensão das pessoas da época, da crítica da época, da indústria da época, né? Porque eram filmes que realmente trabalhavam a coisa da ficção científica, trabalhavam o terror de forma completamente diferente, né? Porque você pega o que era filme de terror, de ficção pra essa galera, eram os filmes dos anos 50. O que a gente tem que levar em conta também é que esse gênero de sci-fi, que hoje em dia virou basicamente filme de coisa futurista, por exemplo, que o filme que o Carlos trouxe, né? Fala sobre uma viagem em 2047. E, em geral, quando não é algo futurista, é um retrofuturismo. Em algum momento recente, mas no passado, sei lá, 2 anos atrás, algo diferente aconteceu no mundo desse filme e a gente chegou numa situação de catástrofe que é diferente da vida que a gente tá agora. E esse gênero era um gênero relativamente novo naquela época, né? E você falar do futuro era estranho. Assim, você tinha pouco conteúdo de série, até saindo um pouco do terror, né? Mesmo sci-fi em geral, que não mexesse com terror, era uma coisa relativamente nova no cinema. Eu só queria comentar só o impacto que isso teve na vida do diretor. Por causa dessa má recepção, o diretor John Carpenter, né? Ele ficou muito famoso com Halloween na época, próximo, né? Halloween de 78. Então o John Carpenter, cara, ele ficou muito impactado pela recepção negativa. Foi uma derrota gigantesca na carreira dele. Ele foi demitido de dirigir um dos filmes chamado Firestarters, um clássico também de terror. O cara perdeu vários contratos. Ele foi marcado, assim, como um diretor de filmes de violência pornográfica. Então, isso foi muito brutal, assim, pra carreira dele. Imagina pra um cara que tem uma visão, uma mega realização, um cara que quer fazer uma parada original mesmo e tal, ter uma recepção dessa. Eu acho muito, sabe, uma derrota psicológica muito fodida. Pra você ver, cara, às vezes a visão que você quer construir pro seu filme, que seja lá qual for, você, na época, não é compreendido, saca? Porque a indústria não tá pronta, as pessoas não entendem, o mercado é muito conservador e naquela época não tinha informação suficiente, né? Você não sabia quem eram as pessoas que queriam ver esse tipo de filme, quem é que tava fazendo esse filme. O cara só foi lá, aproveitou a oportunidade e fez, e gastou um dinheiro bom fazendo um filme que, tecnicamente, é excelente. E pra época, a história foi muito grosseira, muito exagerada, não teve uma profundidade que eles esperavam de um acadêmico, sei lá, de um cara, assim. E no final do dia, ele só queria fazer um filme fora de alienígena e, sabe, suspense, thriller. Eu acho importante a gente saber dessas coisas, esses detalhes, às vezes, quando a gente admira tanto um filme, né? E você não imagina que na época foi uma desgraça, uma derrota total. E o sinistro é que era uma época bizarra nos Estados Unidos, né? Porque eles estavam em recessão, tinha acabado de lançar ET, faturou uma grana alta, eles queriam filmes família, e aí vem esse filme, que é um filme pesado, um filme, tipo, sombrio, que mostra o lado mal, ruim das pessoas, mostra conflito, e a galera não aceitou, né? Não recebeu bem. Ele ficou atrás de Poltergeist, ficou atrás de muitos filmes de 82, tipo Conan o Bárbaro, A Ira de Khan, Tron, filmes que foram lançados nessa época. E bem forte, né? São uma seleção de filmes muito forte. Se você tivesse adiado aí um pouco, né? Botava pra 83, de repente, ele teria um pouco mais de respiro. Eu tô vendo aqui, né? A época de lançamento, ele competiu com ET, cara. Esse filme lançou junto com ET. O Steven Spielberg mandando muito. O Spielberg participando de 2 produções, né? O Spielberg, ele produziu e dirigiu praticamente o Poltergeist, só que ele contratou o Toby Hopper, que fez aí o filme que você comentou mais cedo, né? Vampiros Astronautas. Life Force. Life Force, cara, então assim, era uma sequência de lançamentos incríveis, e aí, nesse ano, os caras tentaram emplacar o The Fang, e foi muito difícil. Muito difícil. E foi um ano forte de ficção científica, de filmes de fantasia, ficção científica. Blade Runner também saiu nesse ano, Mad Max saiu nesse ano, Mad Max 2. Então você teve, tipo, Ira de Khan, Tron. Não tinha como, cara. Eu acho que feliz foi quem tava nos Estados Unidos em 82 e podia ir no cinema toda semana só ver filme foda, só ver filme incrível, né? E ele tinha uma outra coisa contra ele,
ele também, que era a classificação, né? Ele era uma classificação etária R-rating, era pra adulto, né? 18 anos. É complicado fazer sucesso em 82, e então... lá funcionava, né? Essa classificação aí, a galera realmente checava a sua carteirinha, cara. Você só podia ver o filme se fosse maior de 17 ou acompanhado por um responsável. Uma coisa que a gente não comentou aqui é que a trilha do The Thing é do Ennio Morricone. Tu tinha tudo pra dar certo e... É aquilo, deu. Enfim. Só demorou um pouquinho. Exato. Deu certo. As pessoas acabaram vendo que o filme era um filme foda. E hoje ele é considerado uma obra de arte do terror, da ficção científica. Não só pelos efeitos práticos das criaturas que funcionam até hoje. Eu revi o filme há pouco tempo. As criaturas funcionam até hoje. Tipo, você pega o filme de 2011, as criaturas não funcionam. Elas não funcionam. Tipo, em 2011 eles estavam ruins, hoje eles devem estar terríveis. Mas esse The Thing, esse de 82, as criaturas funcionam. Você vê que, beleza, são bonecos, mas você tem a sensação real daquilo. É muito bem feito. A gente vai ficar aí no aguardo de novos filmes, né? Com essa, meio que com essa temática, com essa área desoladora, né? Eu fiquei muito fã da série The Terror, né? Que a gente comentou, eu muito e o Volta, boa. que tem essa pegada um pouco, né? Tipo, qual é a ameaça que existe ali fora, né? A gente tá aqui isolado, existe uma ameaça rondando entre nós, a gente não sabe se é nosso amigo, se é o nosso cachorro. E, cara, eu sinto realmente muita falta. Eu espero que o Del Toro consiga aí um dia fazer Montanhas da Loucura, que ele merece. Quero muito ver isso. Que acho que vai ter bastante dessa pegada de exploração e raças alienígenas e coisas e tal. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui, porque nosso tempo acabou. O HDT é rapidinho assim mesmo. E mais semana que vem a gente tá aí comentando outros filmes. E com certeza a gente retorna pra falar sobre mais filmes de terror sci-fi. Essa aqui é só a parte 1, mas a gente vai abordar aí outras épocas e fazer algumas coisas mais específicas. Mas a gente tem muito o que falar. Eu queria agradecer demais a participação aí de Carlos Voltor, onde a gente pode te encontrar, Carlinhos. Sempre bom estar aqui. Vocês podem me encontrar em qualquer rede social com @carlosvoltor ou no canal Voltorama, quando tiver vídeos novos, mas tem lá os vídeos velhos, se você não tiver visto, pode ver todos e esperar as novidades. E sempre por aqui, sempre tentando falar sobre terror, fazer terror e assistir terror. E eu também queria agradecer a participação de Yuri Nassi. Yuri, onde é que a gente encontra você? O que você anda fazendo aí nas internet, cara? Você vai encontrar um monte de coisa minha em canais grandes aí, cara. Parafernália, Ubisoft Brasil, coisas do Adoro Cinema, enfim, eu tô em muitas coisas, mas eu não tô com a minha carinha ali, né? Mas você me encontra no Facebook, Yuri Nasser, e no Instagram, yuri.nasser. Se quiser mandar mensagem, trocar ideia sobre cinema, estamos aí. E se você estiver gostando do HDT, entra lá no site, horadoterror.com/podcast e comenta nos episódios. A gente tá sentindo falta aí dos comentários. É realmente muito importante pra gente sentir o que a gente deveria melhorar, quais os temas que você gostaria de ouvir por aqui. Então, não deixe pra fazer isso depois. Entra lá no seu celular ou no computador, que seja. Entra lá no horadoterror.com/podcast e comenta aí os episódios que você gostar, pra gente saber se a gente tá fazendo tudo certinho e o que a gente ainda não falou e a gente deveria estar falando. Muito obrigado até aqui, eu sou o Fernando Descon e até o próximo episódio da Hora do Terror. Valeu! Valeu, galera! Valeu, galera!